Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dentista Internacional. Vamos lá! Hoje o nosso assunto vai ser, focado em quem quer validar o diploma e a gente vai apresentar aqui todas as possibilidades de você validar o seu diploma. Então aqui a gente, além de falar isso, a gente vai falar de alguns mitos que tem em cada tipo de processo, não é, Gustavo? Que tem mitos assim que são incríveis. E hoje a gente já soube até de mais um que é... Não, mas a gente deixa para o momento certo. Bora lá. Esse daí... Vamos lá, vamos falar dos tipos de validação de diploma de uma forma atualizada. Vocês vão ver o mapa da validação. A ideia deste vídeo é esse, desse episódio é esse. Porque a gente já falou bastante do reconhecimento específico nessa nova temporada do podcast. E muita gente perguntando de outros tipos de validação também. Então vamos falar desses outros todos. Vai falar um pouquinho também do reconhecimento específico, mas a gente vai falar de todos os outros, quais são as suas possibilidades de validação. E eu acho que vale a pena começar dizendo que no mínimo você vai ter duas possibilidades de validação, não é isso? Exatamente. E assim, agora esse podcast também ele vem super atualizado para 2026, falando de tudo o que modificou. Gente, o mundo da validação de diploma estremeceu esse ano, não é? Mudou muita coisa. Muita coisa mudou e, pelo que a gente está vendo, muita coisa também vai mudar em 2027. Então, quem quer validar o diploma, esse é um momento com muitas oportunidades, porque 2027 eu acho que vai ficar mais escasso ainda. Então vamos lá, gente, eu sei que isso já está batido, esse tema, né? Mas a gente tem que falar dele também, porque ele faz parte da validação de diploma, que é o reconhecimento específico. Não, mas peraí, antes é importante dizer uma coisa, que você sempre diz isso. Qual é o melhor momento para validar o diploma? É hoje. É o mais cedo possível. Por quê? Porque as regras mudam e normalmente elas acabam dificultando. Então quem quiser deixar para 2027, não deixe. Se você conseguir, se você puder iniciar o mais cedo possível, inicie. E não precisa iniciar fazendo tudo de vez, não. Você não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Dá pra fazer de forma faseada, aos poucos, e se preparando para quanto mais cedo conseguir, melhor. Se for para se preparar este ano, começa a se preparar. Se não for, vai para se preparar para o próximo ano. Mas assim, quanto mais cedo, melhor. Exato, mas assim, a gente não acredita em nada na correria também, tá? Exato. A gente acredita muito que Deus não é um Deus de correria. Ele não vai te dizer assim, é pra amanhã. Não, não é. Mas ele diz, se prepare porque eu vou abrir caminhos pra você. Se esse for o desejo dele também, nós estamos aqui pra te ajudar, a te guiar nesse caminho e realização desse sonho, não é não? Eu lembro até uma coisa do governo da Bahia que falava correria tava uma porcaria. Ai, meu Deus do céu. Mas, ou seja, não faça na correria, senão vai fazer igual esse governo, que uma porcaria. Gente, vamos sair um pouquinho disso daqui. Olha só, opiniões à parte sobre eu sou política. Baiano, viu? Sou baiano, não é preconceito contra baiano, não. É só uma constatação. Vamos lá e vamos focar aqui no nosso podcast. Então, voltando, a gente tem que falar do reconhecimento específico. O reconhecimento específico é o processo mais prático, barato e assim confortável, vamos dizer assim, para você validar o seu diploma, porque você não precisa sair de onde você está justamente para ir validar o diploma, continuar aí o processo burocrático de análise e tal. Você só precisa se deslocar para Portugal em 2 momentos, não é, Gustavo? E Gustavo acho que sabe quais são esses momentos de tanta gente falar, não é não? Para fazer a prova e para fazer a defesa da dissertação, a defesa pública. Mas o que é que você precisa para o reconhecimento específico? Ter 5 anos oficiais do seu curso de graduação. E aí eu vou pedir para Gustavo me ajudar um bocadinho nisso. O que é que são 5 anos oficiais, Gustavo? Tá, vamos lá. Sua faculdade precisa ter no currículo dela, no programa dela, 5 anos de curso. O curso de odontologia tem que ter 5 anos oficiais. E você também tem que cursar os 5 anos, não é isso? Exatamente. Os dados têm que estar, tem que estar interligados. Não significa que você tem que cursar em 5 anos, mas você pode cursar 6, 7, enfim. Não sei quanto tempo você demorou na graduação, porque às vezes tem problemas pessoais que a gente tem que adaptar um bocadinho o currículo. Mas o mínimo, quando você entra na universidade, você tem que aí concluir o seu curso de odontologia em 5 anos. É o mínimo, o tempo mínimo de integralização. É isso que a gente conhece esse termo. Aí imagina, seu curso foi de 5 anos e você fez em 4 anos e meio.
É bom que você entre no mercado de trabalho um semestre adiantado, mas o problema é que para validar já não vale mais pelo reconhecimento específico. Exatamente. A gente tem vários clientes que estão nessa situação e depois que a gente falou isso, eu não devia ter adiantado o curso. Tá tudo bem, você não sabia, passou por isso e vamos para outros caminhos, porque esse não é o fim do túnel. Mas o reconhecimento específico tem muita coisa boa, mas existe uma limitação. Qual é? Você lembra dela? A gente pode sair imediatamente de Portugal para trabalhar em outro lugar da Europa, em outro país da Europa? Não dá. Você precisa seguir critérios específicos de cada país em termos de estar trabalhando de forma comprovada como dentista em Portugal. Então, cada país tem o seu critério específico de anos, tá? Para você cumprir isso. Então, eles vão verificar realmente tudo. Eles vão verificar como é que se pode falar do Brasil? As notas fiscais? Como é? Recibo. Sim, são os recibos? Pronto. O quê? Os recibos... No Brasil, em Portugal é recibo verde, recibo é coisa do tipo. Fatura-recibo. Fatura-recibo é. Isso. E no Brasil é nota fiscal. É nota fiscal, pronto. É o equivalente à nota fiscal do Brasil. É pra gente fazer essa interligação. Mas aí é justamente essa fatura-recibo, eles vão cobrar o seu IRS e um monte de coisa. Então, a gente tem que entender também a limitação de cada processo. Porque existem limitações, todos existem, tá? Então, vamos lá, o reconhecimento específico a gente fecha aqui, não é? Esse é o primeiro. Agora é importante dizer quantos são. Isso. Quantos são? São, no total de validação para quem já concluiu o curso, são 5. E para quem... São 5, Daniele, deixa eu ver aqui. São 4 para quem já concluiu o curso. Para quem ainda não concluiu o curso ou quer começar a concluir... ou quer concluir em Portugal, a gente tem 2. Então, vamos lá que a gente vai continuar aqui. Então, todos são 7 opções de validação, não é isso? Mais ou menos, porque a gente, por exemplo, tem um que a gente vai apresentar agora, que é o Estudantes Internacionais, que você pode tanto já ter o curso concluído, como não concluído. E é importante dizer isso. Quantos são e quantos você vai poder fazer, porque nem todos vão estar disponíveis para você. Exato. Assim, não existe uma pessoa que possa fazer todos os processos, tá? Cada processo é indicado para um tipo diferente de pessoa, para um perfil. Por isso, não vai se aplicar, ninguém vai se aplicar, vai estar apto a todos os processos. Mas pelo menos 2 você pode. Exatamente, pelo menos 2 você pode. Então vamos lá para estudante internacional. O que é um estudante internacional? É alguém que não tem vínculo nenhum com a União Europeia. Ele é de um país extracomunitário. Ninguém tem... essa pessoa, ela não tem pais europeus, não tem cônjuge europeu e não mora em Portugal há mais de 2 anos legalmente. Então, isso é o que é o estudante internacional, tá certo? Então, o estudante internacional, ele tem algumas universidades abertas, e ele serve tanto para quem já é formado, tá? Quanto para quem ainda não é formado. Por exemplo, você está na sua graduação no seu país, você é um estudante internacional, mas você decidiu que você só quer atuar na Europa. O que é que você faz? Você pode transferir o seu curso através do estudante internacional. Você pode se inscrever nele e depois solicitar justamente as disciplinas que você já cursou na sua graduação como uma acreditação aí. E aí você pode usar justamente essa carta na manga para continuar os seus estudos em Portugal. Agora é uma coisa muito importante isso, você ter noção, porque a partir do momento que você escolhe concluir o seu curso em Portugal, significa que você não vai ter 2 diplomas válidos. No seu país de onde você saiu, você já não vai ter mais o seu diploma válido. Você transferiu o curso. Você saiu de onde você estava e vai concluir em outro lugar. Quem ainda também não iniciou os estudos, mas sabe que quer fazer medicina dentária, vai usar também os estudantes internacionais, que é algo muito bom. E aí a gente tem uma reviravolta, porque das universidades que trabalham com estudantes internacionais, uma este ano disse, não vou mais trabalhar com estudante internacional, que foi a CESPO. Ela diz o seguinte, ela lançou uma nota em fevereiro dizendo que quem já é graduado em odontologia não pode mais se inscrever nem para estudante internacional, nem para titular de curso superior, nem para um M23, nem para nada.
tem que focar só no acesso institucional. Isso está dizendo o quê? Que você vai concorrer tal e qual os nacionais concorrem e você vai precisar do quê? Do Exame Nacional para isso. Só que é o Exame Nacional Português. É o Enéas. O Enem não vai servir aqui para este caso. Então aí a gente já começa a ver algumas alterações aí, né, que aconteceram neste quesito. Então vamos lá, vamos seguir? Vamos, já foram 2 opções. Qual é a terceira? Titulares de curso superior. Essa é uma outra modalidade, mas aqui ela só serve para quem já é formado, já é graduado, já tem o seu diplomazinha pronto. A maior parte das universidades que abre esse tipo de processo exige que o candidato não seja estudante internacional. Exceto esse ano que a Universidade Fernando Pessoa disse que qualquer nacionalidade poderia se inscrever nesse tipo de processo. Então aí você já vê uma reviravolta, não é? Esse aí não estava sabendo, não. Pois é, uma reviravolta, mas não é um recém-formado que pode se inscrever, porque ela exige que você tenha 6 anos de experiência comprovada. Então aí ela faz o quê? Ela libera para todas as nacionalidades, mas ela diz, olha, só quem pode entrar aqui é quem tem um mínimo de 6 anos aí comprovados de experiência profissional. Mas E eles checam a experiência. Mas para todos, assim, para os nacionais europeus e para os estrangeiros também, tem que ter esse mínimo de 6 anos ou só o mínimo de 6 anos? Isso é para titulares de curso superior, que a gente está focado. Mas essa exigência é geral. É geral. É geral. Independente da nacionalidade do candidato. Geral. Ah, entendi. Essa Perfeito? novidade sabia não. Pois é, isso daí saiu aí no editalzinho geral e muita gente perdeu por conta disso, porque não tinha os anos de experiência mínima e aí precisa disso. Então vamos lá para o outro tipo de concurso, que é o M23, ou maiores de 23 anos. Gente, qual é o pormenor desse tipo de concurso? Você tem que ter 23 anos em dezembro do ano antes que vai abrir esse processo. Por exemplo, esse processo esse ano, agora de 2026, você teria que fazer 23 anos justamente até o dia 31 de dezembro de 2025. Entenderam como é que funciona essa dinâmica? Pronto. M23, maiores de 23 anos. Esse tipo de concurso você pode já ter completado sua graduação, como também você pode não ter completado ainda, ou simplesmente quer iniciar. Então aí a gente tem outro pormenor aí. Você pode começar do zero, você fala assim, eu quero ser dentista, mas eu não quero nem começar no Brasil, eu já quero ir para a Europa. Pronto, você vai. Qual é o pormenor do M23? No M23, ele solicita que você não seja estudante internacional, ou seja, ele é bem parecido aí com titulares de curso superior. E o M23 também, ele exige que você não tenha outro tipo de acesso para ingressar na faculdade. Significa o quê? Se a faculdade portuguesa que você escolheu tem um processo de titulares de curso superior, isso é um meio de acesso. Então você não pode se inscrever no M23. Se a faculdade que você escolheu tem estudantes internacionais e você pode ir pelos estudantes internacionais, você está duplamente desqualificado, porque tem os estudantes internacionais e o M23 não aceita estudantes internacionais. Mas esse cenário muda com uma universidade portuguesa, que é qual? A Universidade do Porto. Nossa, tem muitas peculiaridades Tem. entre os exames nas faculdades. E dentro da Universidade do Porto, ele diz lá numa nota que quem já é graduado pode sim se inscrever, porque o que ele considera o acesso para esse tipo de concurso é simplesmente o exame nacional. Então, se você tiver um exame nacional válido, você não pode se inscrever nesse tipo de concurso. E ele confere, viu? Se você for brasileiro, ele vai lá no INEP e confere para saber se você fez ou não o exame nacional. Então, não tente burlar o sistema. Seja o mais correto possível, porque eles checam todos os pormenores, porque a concorrência é alta, gente. A concorrência não é baixa, não, é alta. Então, do M23 que existe em Portugal, e olha que a gente tem 7 universidades portuguesas de medicina dentária em Portugal. Do M23 você só pode concorrer em uma universidade, que é justamente na Universidade do Porto, que lá ele justamente abre essa possibilidade para você se inscrever. Perfeito? Tá ficando claro as coisas? Tá, vamos lá. A gente já foi Nós já percorremos
Reconhecimento específico, estudantes internacionais, titulares de curso superior, maiores de 23 anos, e agora a gente vai para transferência. O que é a transferência? A transferência é exclusiva para você que ainda está na graduação de odontologia. O ideal é que você esteja, no início indo para o meio. E solicite a transferência justamente para uma universidade portuguesa. A partir dessa transferência, eles vão verificar todas as suas disciplinas que você já cursou e vão dizer quanto tempo ainda você vai cursar. Por que não é interessante quem está no último ano? Porque senão você vai cursar muito mais do que um ano. Eles não vão te colocar só para cursar um ano, eles vão te colocar aí para cursar uns 2 anos. Então é interessante, quanto mais cedo você decidir isso, melhor. E aí a gente tem outro detalhe aqui que a gente já falou, é que uma vez que você tem essa decisão de transferência, você vai ter o diploma de odontologia válido apenas em um país, que no caso é em Portugal. Perfeito? Então tem que ficar muito claro isso. Nesse caso daí é interessante até a pessoa que está no último ano, ela reconsiderar até isso, porque imagina, uma pessoa está no Brasil e falta um ano, está no último ano, falta menos de um ano para finalizar o curso. E aí resolve fazer transferência para Portugal. Caramba, por menos de um ano a pessoa deixa de ter a oportunidade de ter 2 diplomas válidos, sabe? Eu acho que é algo que é importante considerar. E isso é algo muito importante. Assim, e aí, quando as pessoas vêm falar isso comigo, eu falo assim, olha, não deixa o desespero também, que às vezes a ansiedade de sair do lugar onde você está é muito grande. Então, não deixa esse desespero ofuscar, tá? Uma parte que é estratégica para você. Porque é muito bom você escolher onde você vai trabalhar. É uma dupla titulação que é importante você ter do Brasil e da Europa, um de Portugal. Poxa, é ótimo. Agora, se ficar só com um, depois é difícil, sabe? Aí torna o caminho muito mais complicado, eu acho. Isso eu acho que acaba limitando as opções, porque muitas vezes a pessoa vai para Portugal ou vai para outro país da Europa, valida o diploma em Portugal e vai para outro país da Europa. Tá tudo bem até aí, mas ela chega em um local e não se adapta, fica com saudade, quer voltar, tem algum problema. A gente tem muitos empresários, às vezes, que tem que retornar para o Brasil justamente para reorganizar empresas, porque acabou passando a titularidade do pai para ele tem que reorganizar, e nesse período ele também quer trabalhar como dentista. E aí, se você pegar justamente o seu diploma, que está quase no fim de concluir o seu curso no Brasil, abrir mão dele e terminar em Portugal, você já não tem mais essa liberdade, essa flexibilidade. E aí você pode acabar ficando frustrado justamente com a decisão que não foi bem pensada no passado e que agora tem consequências grandes. E até por problemas familiares, às vezes as pessoas têm que voltar por um tempo da Europa para o Brasil, e aí, poxa, você tem a oportunidade de fazer algo enquanto está no Brasil, sabe? De volta por um curto período. Ou então até trabalhar nos 2 lugares também, isso é importante. É bem legal poder fazer isso. É cansativo, mas é legal ter essa oportunidade. Exatamente. Já fiz isso durante um tempo. Depois que eu tive filho, não mais. Não mais. E é algo que meio que destaca a pessoa, destaca o profissional. Isso, em questão de marketing é incrível o marketing disso. E também em questão de você, levar o tipo de atendimento de um lugar para o outro é maravilhoso, porque tem peculiaridades no atendimento na Europa e tem peculiaridades também no atendimento no Brasil, que se você conciliar os dois, nossa, fica fenomenal. Um profissional diferenciado. Exatamente. Então, tem muita coisa boa em você ter uma dupla titulação. Você ter tanto para a Europa quanto para o Brasil ou para o país de onde você agora está escutando a gente. Pois é, a gente tem audiência de vários lugares do mundo, vários países, inclusive países que não são lusófonos. A gente tem muita gente de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, e tem também, esses são lusófonos, e tem também claro que tem de Portugal e do Brasil, óbvio, mas tem também gente da Colômbia, Chile, Venezuela, o que mais? Argentina, muita gente em vários lugares. Um abraço para vocês todos. Pois é, gente, muito obrigada por essa audiência, por tudo isso. E agora vamos aí para o último tipo de processo que você pode também lançar mão, que é o acesso institucional. O que é isso? O acesso institucional é igual ao vestibular, ao acesso de ensino superior normal que você tem no seu país.
Você tem todo o protocolo para poder entrar na universidade e aqui você vai seguir esse protocolo. Mas como é esse protocolo em Portugal? Você tem que fazer necessariamente o Enéis. O Enéis aí é o gargalo para você entrar na universidade. E o que é o Enéis? O Enéis é o Exame Nacional de Ensino Secundário. É o equivalente no Brasil ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nele, você tem que tirar uma nota mínima justamente para poder se candidatar nas universidades. E qual é essa nota mínima? Vamos lá, nas universidades públicas você tem que tirar aí 140 pontos de 0 a 200, tá? E nas privadas, a partir de 95 pontos de 0 a 200. Então, não é tão difícil assim você conseguir uma boa nota no Enéis para entrar na universidade. Mas para isso, você precisa de algo antes disso, que é o quê? Validar o seu ensino médio em Portugal, para você poder ter o número do aluno e a partir do número do aluno você conseguir se inscrever para a prova do Exame Nacional. E aí a gente tem vários pontos, né? Tem uma escadinha evolutiva até chegar no nosso plano. E é por isso que Gustavo chega assim, se você puder começar, comece hoje. Por quê? Tem muitos pormenores. A gente tem que saber, por exemplo, qual é o seu objetivo, o que é que você quer com isso, quais são os seus medos, seus receios, como é que a gente pode chegar naquilo e, a partir disso, providenciar documentações. E é incrível porque algumas universidades brasileiras são muito difíceis, né, Gustavo? Uma informação simples que está disponível. Se você entrar no site do MEC, está lá disponível essa informação. Eles se recusam a emitir uma informação desse tipo. É o cúmulo. E aí eles criam realmente dificuldade. E é por isso que a gente tem que começar o mais breve possível, para que tudo corra muito bem. Aí tem gente que faz assim, Dani, eu só quero me inscrever em 2027. Aí começa a pegar todos os documentos que eu pedi só no fim de 2026, vamos dizer assim. Vamos para um caso real. Alguns clientes daqui, do Dentista Internacional, queriam começar o processo em 2026. Deixaram para começar a pedir a documentação em dezembro de 2025. O que é que acontece? Em dezembro, as universidades estão parando. Os processos já começam a abrir em dezembro mesmo para validação. Você acha que vai dar tempo? Não dá, não é assim, não é um passo de mágica. Algumas universidades, elas realmente respondem rápido, isso é maravilhoso. Mas outras, elas dão prazo de 30, 90 dias para dar uma documentação simples de algo que é aberto, que eles já têm estruturado. Então, aí fica um bocadinho complicado. Então, quanto antes começar, melhor. Tem gente que perde o prazo por conta disso, por falta da documentação, que acha que pode deixar pro último momento. Isso aí é a síndrome do estudante, que deixa pra fazer tudo de última hora. É assim, deixa pra estudar pra prova na véspera. É tipo isso, mas isso aí acaba causando um problema grande, porque às vezes dá pra passar, pra obter a documentação e se inscrever a tempo. Mas às vezes não dá. E aí, se você atrasa isso, o impacto é muito grande na vida de uma pessoa. É você atrasar um ano o seu projeto e tem um impacto emocional, tem um impacto financeiro também. E o financeiro, assim, é pesado. Pode ser até 30 mil euros por ano. Mas aí, em vamos média, lá. de você, de rendimento, sabe? Quando o Gustavo fala assim, impacto financeiro, a gente também tem que tomar muito cuidado. Que às vezes você não está preparado ainda para migrar para Portugal. E você tem que fazer o seu fundo de reserva para isso. Então, ao invés de você dar esse passo logo, você tem que fazer o seu fundo de reserva para justamente você não sobreviver em Portugal. Não, mas contando já que a pessoa tá preparada, já tá tudo certo. Tem que deixar muito claro isso, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, não, vou passar e vou. Desespero, não. Não vou de qualquer jeito. Que a gente não estimula nada disso. Não é para ir no desespero, mas assim, imagina, você tem tudo pronto e deixou a documentação para a última hora. E aí, por conta do atraso da documentação para a obtenção desses documentos junto à faculdade brasileira, ou de qualquer outro lugar que seja, acaba atrasando e você não obtém os documentos a tempo para inscrição. E aí, o que acontece? Você vai perder, vai atrasar um ano o seu projeto de mudança. E isso daí é algo significativo, um tempo significativo. E não só financeiramente é 20 a 30 mil euros ou mais até, mas também emocionalmente, a frustração, tudo isso, se você está querendo mudar, você não está satisfeito onde você está, então isso daí também é algo que impacta
E é por isso que é importante se planejar e fazer de forma antecipada. Exatamente. De forma antecipada, sabe? Não deixar pra última hora. E como você viu, a quantidade de peculiaridades entre uma faculdade e outra, entre processos e tudo, é muito grande. Muitas vezes não tem como saber tudo isso. Uma pessoa que não trabalha com isso, é difícil saber tudo isso. Se deixar pra última hora para buscar uma assessoria, por exemplo, ainda mais se tiver com a assessoria errada, e aí que não saiba dessas coisas, acaba atrasando. A gente tem muitos clientes assim, que passaram por assessorias que levaram o caso de forma errada e acabou atrasando. Aproveitando esse gancho de Gustavo, a gente agora vai esclarecer alguns mitos muito graves que tem em torno da validação de diploma. Por exemplo, muitos clientes chegam falando assim: a pessoa que eu contratei, seja uma pessoa, seja uma assessoria, seja uma empresa, enfim, disse que o reconhecimento de nível já serve como validação de diploma. Não serve. O reconhecimento de nível ele serve para outras coisas e ele é muito importante para muitas coisas em Portugal. Mas como validação de diploma, ele não serve. Se você tiver o reconhecimento de nível em mãos e for até a OMD ela vai chegar para você e vai falar: isso não serve para você se inscrever na OMD. Tá? Então, o reconhecimento de nível, ele serve para alguns pontos. Por exemplo, ele serve como pré-requisito em algumas universidades para titulares de curso superior. O reconhecimento de nível também, ele te confere o quê? Você ir até o curso de formação para formadores e receber e se treinar ali para poder dar aula a nível técnico em algumas instituições de ensino. Sejam associações, tipo a PCD, ABO, que tem no Brasil, ou até dentro da própria universidade, sendo chamado como professor convidado para algum tipo de disciplina. É engraçado que vira e mexe aparece alguém ainda com essa informação, sabe? Sei lá, via grupo de Facebook, que tem um monte de atrocidades, via grupo de WhatsApp também, que tem um monte de maluquices. E também essas pessoas que se metem a fazer isso sem saber de nada e recomendam coisas erradas. É horrível isso, sabe? Você gasta dinheiro e às vezes não é o caminho que você quer. Perfeito. E agora a gente tem um mito que é sensacional, que eu nunca tinha escutado falar, e eu escutei essa semana e eu falei assim: eu tenho que trazer isso para o podcast, que é: se eu validar meu diploma em Portugal, o meu diploma no meu país, seja no Brasil, seja em qualquer outro país extracomunitário, ele vai ser cancelado. Vai perder o diploma do Brasil, vou perder meu imagina. diploma. Gente, isso não é verdade. Você já é formado no seu país. Você já tem tudo estruturado no seu país em termos de graduação. O que você vai fazer é simplesmente ampliar suas possibilidades de atuação. Você vai poder atuar no seu país e você também vai poder atuar em países europeus. Isso foi uma cliente chegou pra Júlia e perguntou isso, porque falaram isso pra ela ficou assustada. Agora eu fico me perguntando como é que uma pessoa se presta a abrir a boca pra falar uma atrocidade dessa, sabe? Pra botar medo numa pessoa. Tudo bem que ela fez, acredito, com a melhor das intenções, tentando ajudar, alertar, mas pelo amor de Deus, não divulgue informações falsas e sem embasamento. Porque aí Júlia veio... A Júlia já sabe que isso não pode acontecer, mas ela veio falar comigo e, poxa, é inacreditável um negócio desses, mas acontece. Então é por esse motivo mesmo que a gente criou esse podcast, para desmistificar muita coisa, explicar tudo o que você pode, os processos. Então espero que isso tenha ficado bem claro. E se você conhece alguém que esteja passando por esse processo de dúvida, encaminhe esse vídeo para a pessoa. Ela vai ficar mais esclarecida em relação a isso, e até daqui a pouco ela tem alguns mitos, algumas coisas que ela acreditou que não são verdades, e com esse vídeo ela vai entender, vai ficar mais claro para ela qual é o percurso que ela pode fazer. Pois é, acho que esse vídeo ficou muito legal em relação a isso. É um bom direcionamento de quais são os cursos que você tem. Curso não, desculpem. Os concursos. Quais são as suas opções de validação. E se você quiser saber também qual é quais concursos, a quais tipos de processo você pode, acesse o site Dentista Racional. Tem uma área lá de conteúdo gratuito. E você pode se inscrever no plano de voo. O plano de voo
tem um quiz lá que você pode preencher e vai te dizer qual é o tipo de curso, quais são os tipos de concurso, na verdade, que você pode validar o diploma. Personalizado para você. E assim, é maravilhoso esse plano de voo, é justamente colocando você, tipo, na orientação certa para você ir voar já, né? Já começar a preparar suas bagagens justamente para ir. E ele dá um excelente direcionamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Ele foi feito com muito carinho e de uma forma muito leve para te passar aí todos os processos que você pode fazer. Então já anota aí no papel e tudo. E espero te ver no próximo podcast. Um grande beijo. Pessoal.